É um prazer estar mais uma vez com vocês e poder compartilhar algumas das coisas que eu tenho aprendido com o estudo do Vem Segue-me. Essa semana em especial, que tem como título A Rocha de Nosso Redentor, que está em Elamã, de 1 a 6. E eu não tenho dúvidas de que esse programa é um programa inspirado por Deus e que estudar o livro de Mórmon num ano tão difícil como este, de 2020, não é uma coincidência, mas o Senhor sabia que nós precisaríamos desses ensinamentos. O livro de Mórmon foi escrito para os nossos dias, para a nossa época. E logo quando abrimos o livro de Elamã 1, nós vemos um contexto muito familiar. Primeiro porque Paorã havia morrido e ele tinha muitos filhos, mas 3 de seus filhos desejavam ocupar a cadeira de juiz. E esses filhos se candidataram. Então, nesse período aí de eleição, houve muita contenda, muita discórdia, muita disputa política, porque as pessoas têm opiniões diferentes. Mas, no dia decisivo, nós sabemos que os nefitas viviam uma democracia. A opinião das urnas nefitas era o que prevaleceria. E ganhou, como resultado, Paorã. Pacumene, que era seu irmão, que perdeu as eleições, ele ficou triste, mas se conformou e apoiou aí Paorã nesse cargo de juiz. Mas Paqui, que era o outro irmão, ele não se conformava, porque ele queria ganhar a qualquer preço e ele não estava de acordo com o resultado das eleições. E aí nós vemos algo muito preocupante, é um ótimo exemplo do que pode acontecer em uma democracia, quando os homens se recusam a aceitar o resultado das urnas. E o que acontece é que Paqui, ele começa a estimular a violência, a colocar as pessoas umas contra as outras e a incentivar que essa liberdade não mais existisse. E ele acaba sendo julgado e condenado pelo tribunal da época, e ele foi condenado por atentar contra a liberdade do povo. E nessa condenação ele morre, e os seus seguidores ficam furiosos, porque eles não aceitam isso. Ficam tão furiosos que eles decidem que o juiz supremo, eleito pelo povo, deve morrer. E um homem chamado Quiscumém vai cometer esse assassinato. Então Quiscumém se disfarça, vai até Paorã e o mata. E ele volta para os seus seguidores, ele conseguiu fugir, ninguém sabia, ninguém conseguia identificá-lo, porque ele estava disfarçado. Ele vai entre os seus seguidores e ele faz um pacto com eles, de que ninguém deveria saber que ele assassinou o juiz supremo. Então nós vemos que esse é um marco super importante para os nefitas, porque começa aí as combinações secretas. Que mais tarde a gente vai ver como essas combinações será a ruína, a destruição dos nefitas. E sobre as combinações secretas, nós precisamos nos atentar a algumas características. A primeira delas, o diabo é o inspirador dessas combinações. A segunda, essas organizações ganham força à medida que a maioria do povo é iníquo. A terceira coisa, o segredo é o princípio básico dessas organizações. Eles fazem convênios entre eles, eles têm senhas, sinais, eles se protegem. A quarta coisa, obter o lucro. Então, esse é o seu objetivo, lucrar. E o governo, nós sabemos que é uma fonte de poder. Então, em todas as épocas, não é de se admirar
que essas organizações tentem se infiltrar no governo, no meio político. Quinto, eles usam a imoralidade, o dinheiro e a violência para concretizar os seus objetivos. E o sexto, a única maneira de barrar, de impedir o crescimento dessa organização é a retidão do povo. Muito bem, nesse momento aí a gente vê essas combinações secretas que surgem entre os nefitas. Há uma nova eleição e Pacumene foi eleito como o juiz supremo. Em meio a todas essas contendas, intrigas, disputas, o rei dos Lamanitas, que se chama Tubalote, que é filho de Amoron, ele ordena a Coriantum, que é chefe dos exércitos lamanitas, a atacar os nefitas. E ele decide atacar no coração do país, que é a capital, Zaraima. E ele encontra os nefitas extremamente fragilizados, despreparados, porque eles não acreditavam que os lamanitas atacariam, e muito menos a capital. Eles conseguiram entrar na capital sem maiores esforços, e Tubalote, quando ele percebeu que os nefitas, a maioria, fugiram e que eles conseguiram dominar a cidade facilmente, ele se encheu de poder. E ele desejou conquistar outras partes da terra. Então ele pega o seu exército e decide aí ir em direção às terras de abundância. Mas olha que interessante, porque aí Moronia, que era filho de Moroni, que agora era capitão dos exércitos nefitas, né, ele havia fortalecido as fronteiras, imaginando que os lamanitas se atacassem, atacariam pelas fronteiras. E quando ele fica sabendo que os lamanitas estão seguindo em direção à abundância e que estão aí fazendo toda a carnificina por onde passa, matando mulheres, crianças, né, as pequenas cidades, eles vão destruindo tudo. Então ele ordena a Lei que vá com seu exército impedir que eles cheguem na cidade de abundância. E Lei faz isso, e quando os lamanitas percebem que o exército nefita se aproxima, eles acabam recuando e voltando, tentando voltar para Zaraima. Mas nesse momento eles acabam sendo cercados por Moronia, que também chega com seu exército. Então, no final das contas, os nefitas conseguem recuperar aí a sua capital, a sua cidade. E Elamã, que era filho de Elamã, foi escolhido como juiz supremo. E aí nós vemos como essas combinações secretas aí presentes vão decidir matar Elamã, que é o novo juiz supremo. Mas havia um servo que estava infiltrado entre eles, descobriu essa combinação secreta, e quando Quiscumém se dirigia para matar Elamã, o servo acabou o apunhalando. E contou todo o ocorrido para Elamã. Né? Muitos aí do governo nem tinham noção do que estava acontecendo. Então ele ordenou que perseguissem, prendessem esses homens aí assassinos, mas não foi possível encontrar nenhum deles. Até porque quando eles perceberam que Quiscumém demorava, eles decidiram fugir para o deserto. E sob a liderança de um homem chamado Gadianton, que é extremamente astuto, e que nós vamos ouvir muito falar dele. Então houve um período aí que, depois desse período, dessa época de progresso, um período que eles prosperaram, que eles enriqueceram, que muitos se batizaram. E é muito significativo, inclusive algumas escrituras, como Elamã 3:27, que diz assim: podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos que invocam o seu santo nome com sinceridade de coração. Então, todos nós somos parte desse amor de Deus, da misericórdia dele com todos nós. Tudo que nós precisamos é invocar o Senhor com o coração, é acreditar nele.
E aí no 28 ele diz: Sim, vemos, portanto, que a porta do céu está aberta a todos. Olha que escritura linda. A porta do céu está aberta a todos. Então não importa quem você é, não importa o que você tenha feito, os pecados que tenha cometido, a porta do céu está aberta a todos. Mas ele diz uma condição. Sim, todos que vierem a crer no nome de Cristo, que é o Filho de Deus. Então a primeira coisa, eu preciso crer. E claro que essa crença vai me levar ao arrependimento, vai me levar ao batismo, vai me levar ao desejo de ser melhor, de santificação. É todo um processo. E ele diz ainda: quem desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz. O que é a palavra de Deus? As Escrituras, as palavras dos profetas vivos, ela é viva e eficaz. E aí ele diz: e ela rompe as artimanhas e armadilhas e artifícios de Satanás. Então, como nós conseguimos nos proteger dos artifícios de Satanás? É nos fortalecendo com a palavra de Deus. E reinou uma época aí de prosperidade, de paz na terra, exceto pelo orgulho dos homens. O presidente Benson chamou esse período, nefita, como o ciclo do orgulho. O que acontecia? Eles viviam situações difíceis, momentos difíceis, então eles perdiam batalhas, perdiam os entes queridos, eles choravam, se humilhavam, clamavam a Deus. Depois eles progrediam, tomavam as suas terras de volta, prosperavam, aí se sentiam orgulhosos, melhores que os outros, não mais reconheciam a mão do Senhor na sua vida, rechaçavam os pobres, e aí eles começavam a declinar outra vez. E eles perdiam essas bênçãos aí. Então, que nós possamos realmente pensar, como acontece isso na minha vida? A minha vida também é feita de altos e baixos. Tem momentos em que você está muito bem, que tudo está indo bem, você está no trabalho que você gostaria, você está de repente ganhando dinheiro, está todo mundo com saúde, viagens, está tudo perfeitinho, beleza. E aí, nesses momentos, eu aproveito para reconhecer a mão do Senhor na minha vida, para lembrar do meu próximo, para ser humilde. Eu desperdiço essa oportunidade, achando que tudo que tenho é porque eu mereço. Não, porque eu sou capaz, porque eu me esforcei para isso. E do mesmo jeito, nós vamos ter aí os momentos de vales, os baixos da nossa vida. Tem uma frase que diz assim, que na vida existem montanhas e vales, e é certamente nos vales que se cresce mais. Eu diria que eu discordo dessa frase. Eu acho que nós podemos crescer nas montanhas e podemos crescer nos vales. Vai depender do nosso olhar quando estamos nas montanhas, e vai depender do nosso olhar quando estamos nos vales. Porque uma pessoa pode estar no vale, no lamaçal, no fundo do poço, e pode estar lá reclamando. Porque isso aconteceu comigo, porque eu sou o sofredor, ou sofredora, porque é culpa do fulano, porque foi o Senhor que me deixou assim. E essa pessoa vai estar nesse vale de amargura e não vai conseguir sair dele. Então, muitas vezes, nós estaremos no vale. Estaremos no vale por culpa nossa, por nossas escolhas. Outra vez, podemos estar nos vales por culpa de outros. Outros nos colocaram lá pelas escolhas deles. Ou podemos estar nos vales porque o Senhor quer que estejamos. Porque é isso que o Senhor deseja que nós aprendamos. E quando Ele nos dá uma aprovação, é porque Ele nos ama. Que Ele espera que nos refinemos nessa vida. Que adquiramos atributos divinos que nos qualifique a voltar à sua presença. Então, nos vales, é o momento que a gente clama mais. É o momento de maior desespero. Parece que a gente é menos ouvido. Porque aí, quando eu tenho que ser mais fiel, eu preciso guardar os mandamentos, eu preciso perseverar. Eu preciso continuar clamando para que Ele me escute. Então, os nefitas viviam esse ciclo. Enquanto alguns estavam extremamente orgulhosos e se sentiam donos de si e do mundo, existiam outros que, não obstante, oravam frequentemente
e tornavam-se cada vez mais fortes e mais firmes na fé em Cristo. Então, olha o contraponto. É a mesma coisa. Pode ser que nesse momento na vida eu esteja na montanha e você no vale. Pode ser que amanhã eu esteja no vale e você na montanha. As pessoas podem estar em situações e momentos diferentes da vida. Mas o que nós precisamos reconhecer é que nos vales ou nas montanhas precisamos ter um coração agradecido. Muito bem, morreu Elamã e o seu filho Nefe ocupou a cadeira de juiz. E houve uma época em que os nefitas aí, por sua iniquidade, por seu orgulho, acabaram destruindo a si mesmo. E por quê? Vieram os lamanitas e os dissidentes nefitas e conseguiram conquistar Zaraína. Novamente eles tinham a capital, o coração do país. E só foi possível porque os nefitas se tornaram tão fracos como os lamanitas. Porque eles deixaram de acreditar em um profeta vivo. Eles afastaram o espírito. Eles já não acreditavam, não tinham a proteção do Senhor e se enfraqueceram. Então Nefe, muito preocupado e vendo toda a situação do povo, ele entregou a cadeira do juiz. E nesse momento ele decide sair em missão com seu irmão Leí. Olha que maravilhoso, porque as primeiras coisas que ele lembra nesse momento são as palavras do seu pai, Elamã. Ele lembra do seu pai dizendo: olha, eu escolhi para vocês os nomes dos nossos primeiros pais, Nefe e Leí, para que quando vocês lembrem dos seus nomes, lembrem quem foram eles, lembrem de ser obedientes aos mandamentos. E aí ele diz, pratica o bem, lembra que não há outro caminho, as palavras do rei Benjamim, pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser por meio da expiação de Cristo, ou seja, através da santificação. Ele fala nesse momento sobre alicerçar a vida, sobre a rocha do nosso Redentor, que é Cristo. Que aí se deve construir os alicerces, para que quando o diabo lançar sua fúria, quando vier os ventos furiosos, a violenta tempestade, ela não tenha poder para nos arrastar. Então, o momento de se preparar para a tempestade é dia após dia, alicerçando a nossa vida em Cristo. Eles saíram pregando o Evangelho, eles acabaram sendo presos aí pelos lamanitas, eles foram lançados na prisão com fome, com sede, depois foram lá para matá-los, e nesse momento que foram para matá-los, eles foram envoltos aí em chamas, e esses homens não se atreveram com medo de serem queimados. E quando eles perceberam o temor dos homens, eles dizem assim: não tem mais, foi Deus que fez essa maravilha. E a terra tremeu, as paredes da prisão foram sacudidas. Os que estavam na prisão eram lamanitas e dissidentes lamanitas. Eles foram cobertos aí por uma nuvem de escuridão. E quando eles foram cobertos por essa nuvem de escuridão, houve muito temor entre eles. E havia um homem que era nefita de nascença, mas havia se afastado do Evangelho, havia se tornado um dissidente. Esse homem se chamava Abinadab. E ele olhou para Nefe e Leí e ele via que os seus semblantes resplandeciam, brilhavam. Viu que eles conversavam com anjos. Então ele disse ao povo que eles olhassem para eles. E o povo disse: o que está acontecendo? Com quem eles falam? E ele disse: eles falam com anjos. E eles ainda disseram: o que faremos para que essa nuvem se dissipe? E eles disseram: deveis arrepender-vos e clamar até que tenhais fé em Cristo. Então Abinadab disse para eles: deveis arrepender-vos e clamar até que tenhais fé em Cristo. Então às vezes a gente começa clamando e essa fé vem depois. Todos começaram a clamar, essa escuridão se dissipou. Mais de 300 homens lamanitas se arrependeram e eles começaram a contar as boas novas para todos os outros que encontraram. Foi tão grande o arrependimento dos lamanitas e tantos foram aqueles que eles devolveram a cidade de Zaraína. Houve uma época de grande progresso, de alegria, em que eles podiam transitar de um lugar para o outro sem medo, em que eles prosperaram e que se alegraram. Muitos nefitas se alegraram pela conversão dos lamanitas. Mas nesse momento também a iniquidade e o orgulho
se apossou do coração de muitos. Os ladrões de Godianton estavam cada vez mais fortalecidos pela iniquidade do povo. E agora eles tinham a maioria dos lamanitas do seu lado. Desculpa, a maioria dos nefitas do seu lado. Enquanto nefitas adormeceram-se dos ensinamentos de Cristo e deixaram que o bando de Gadianton entrasse na sua vida, nós temos os lamanitas que se converteram, que buscavam a santificação e que estavam aí, a todo custo, tentando expulsar esses ladrões e tentando pregar o Evangelho, inclusive para eles. O legado de Nefe e de Leí, nessa missão que fizeram, marca um outro momento muito importante, porque é um momento em que começa a haver na terra mais lamanitas fiéis do que nefitas, e a história começa a mudar. A terra se prepara para a segunda vinda de Cristo. Ler esses capítulos é ter aquela sensação que a história dos nefitas e lamanitas não é diferente da nossa história. Então, que nós possamos aprender com os erros deles e ter muito cuidado para não sermos aqueles nefitas que conseguiram ser cegos ou ser cegados pelas astúcias do bando de Gadianton. Até mais.